Eu não sei se são todas vocês que me conhecem, então eu queria ter rapidinho poder falar quem eu sou, né? Então, eu já tenho muitos bons anos de ir à church, desde a palavra viva, não foi desde a padaria, mas foi quase desde a padaria. Eu sou casada com Herman, eu tenho dois filhos, que é a Beatriz, né, que acho que alguns conhecem, a Bibi, e o Henrique. Então, nós somos uma família que se orgulha de servir a Deus e estar na igreja. Sou filha da pastora Clícia e tenho um orgulho enorme desse legado, de tudo aquilo que ela construiu e colocou nas nossas vidas. Então, se hoje eu estou aqui, é muito em função daquilo que eu recebi como exemplo da minha mãe. Então, antes de qualquer coisa, eu queria muito honrar a vida dela, porque eu sou fruto de uma mulher de oração, eu sou fruto de uma mulher temente a Deus, e isso me traz uma alegria muito grande, né? Estou na igreja, então, como eu falei, há muitos anos, já perdi a conta, acho que vai para quase 30 anos de palavra viva e a church. Temos um ministério na igreja, a minha filha até brinca, nossa mãe, mas hoje você precisa estar envolvido em mais ministério. Outro dia eu estava contando para ela a quantidade de coisas que eu já fiz na igreja, e ela teve a oportunidade de ir para a igreja e ver, ajudar no trabalho dos anos, né, da comemoração do que a gente está vivendo hoje na igreja. Aí ela começou a ver foto minha dançando no Riléu, ver foto minha no louvor. Eu falei, tá vendo como era verdade? Como eu tinha realmente uma vida muito ativa dentro da igreja. Ela falou, nossa, eu não fazia. E eu trabalhando e ela me mandando aquelas fotos dos anos ronca. E eu falei, então, só para você entender como realmente eu participava ativamente na sua idade mais velha, até casar, ter filhos, e a agenda e a vida, e aí você vai escolhendo um pouco mais os ministérios, não dá para fazer parte de tudo, como você hoje, com quase 18 anos, faz. Mas sim, eu já tive uma vida muito ativa, até que hoje nós somos líderes de célula, a gente tem uma célula na nossa casa, e esse é o meu grande ministério, e nos últimos 3 anos eu tenho me envolvido diretamente com Essência, fazendo parte do time e da liderança. Então, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Quando a Lilian me convidou e a Carol para participar desse esquenta, né, da essência, dessa jornada essência, e elas trouxeram para mim o tema que eu deveria falar, né, como equilibrar os pratinhos na vida e manter a alegria e manter e estar tudo bem. Naquele momento ali eu dei uma gelada, porque eu falei, gente, ferrou, desculpa, como é que eu vou falar disso? Porque se tem uma coisa que a gente precisa assumir para nós mesmos, é que muitas vezes a gente. Peraí, que agora eu não estou conseguindo passar o slide, gente. Peraí, que eu preciso entender por que que eu não estou conseguindo. Espera um pouquinho, tá? Aquelas coisas. A gente faz o teste, mas depois dá ruim. Lá, clica na Ah, tela. cliquei. Ah, foi. Pronto. Boa, obrigada. Imagina. Quando elas trouxeram, né? Então, como é que equilibra os pratinhos? Eu falei, gente, mas quem equilibra os pratinhos? Quem é que consegue equilibrar os pratinhos? Eu falei, acho que a gente está falando mais da teoria dos pratinhos e o falso equilíbrio, muitas vezes, da vida, né? Eu acho que você provavelmente já viu ao vivo ou na televisão aqueles equilibristas de circo que rodam e ficam equilibrando os pratinhos, como esse que eu estou mostrando aqui, com uma vara. E são sempre muitos pratos, e o objetivo é que todos os pratos permaneçam girando sem cair, né? E a gente fica ali assistindo, meio que apreensivo, meio angustiado, porque além de ser muito difícil equilibrar um prato em cima de uma vara, é ainda mais desafiador manter todos os pratos girando ao mesmo tempo, com uma velocidade ideal, quase que todos girando na mesma velocidade. O equilibrista, como vocês estão vendo ali, roda o primeiro, aí ele vai para o segundo, vai para o terceiro prato, e como ele começa a rodar o quarto, o primeiro começa a querer cair, ele precisa voltar correndo para rodar de novo, roda o quinto, o segundo começa a desacelerar, se demora demais para voltar, todos os pratos caem e ele precisa começar tudo de novo.
Agora imagina que cada um desses pratos é uma área da nossa vida, né? São os nossos relacionamentos afetivos, familiares, os nossos amigos, os nossos estudos, a nossa vida espiritual, a nossa vida como cidadão, o seu trabalho, o seu lazer, muitas vezes, a sua saúde mental, a sua saúde física. Cada um aqui pode parar e pensar quais são os pratinhos, né, que a gente roda a todo momento e muitas vezes a angústia que dá da gente ficar rodando tudo isso. E aí eu queria pedir um favor para a Carol agora, porque eu acho que muitas estão no celular e não vão conseguir copiar o QR Code, mas a Carol vai colocar esse material aqui para a gente, esse link no nosso chat. E eu queria que a gente tentasse ver o que que vai vir, qual é a primeira coisa que aparece na sua mente, quando a gente pensa em harmonizar todas as áreas da nossa vida. Me digam se vocês conseguem entrar. Estão conseguindo ou não? Sim? Sim, eu Tá, consegui então, aqui. tá. Então, se É, vocês conseguirem, eu vou arriscar fazer é uma que loucura aqui. eles estão com o telefone, com o microfone desligado, Flávia, Tá. tá? As pessoas. Mas deixa eu ver aqui no chat. Não consegui. Teve gente que não conseguiu, teve gente que conseguiu e gente que não conseguiu. Então vamos fazer o seguinte, se vocês vamos, não vamos deixar. Então usem o chat aqui e me digam qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você tenta e se imagina equilibrando todos os pratinhos. Vai lá, escreve para mim no chat. Eu ia fazer uma nuvem de palavras, vou tentar aqui chegar na nuvem. É. Cansada, sobrecarregada, é exatamente isso. A gente, quando tenta pensar na nossa vida e em todos os pratos que a gente precisa, vem esse sentimento, né? Por que que eu não consigo, né? Num dado momento, a gente começa a se questionar o que está fazendo de errado? Aí a gente começa a falar assim, poxa, será que eu vejo tantas mulheres, né, que conseguem tocar tantas coisas na vida dela? E a primeira coisa que eu tenho aqui para falar para vocês é que eu não consigo equilibrar todos os pratos. E a gente para pensar e fala, poxa, por que que eu não consigo? O que está de errado? E aí você busca curso para tentar ajudar a sua gestão do tempo. Aí você busca sem sucesso, né? Porque na verdade nada disso vai ser resolvido. Aí você parte para buscar métodos que possibilitem a gente aumentar a nossa produtividade, ainda muito perdida. Algumas de nós a gente para e fala assim: poxa, será que eu não preciso de uma mentoria? Né? Será que não vai ser uma mentoria que vai trazer para mim uma mudança? E no final a gente se sente altamente frustrada e culpada, e a partir daí a gente entra num círculo vicioso de autocobrança e autopunição que parece tornar tudo ainda mais difícil. E eu vou te contar, na verdade, um segredo. A pessoa que disse para você que é possível ter tudo e dar conta de tudo, essa pessoa mentiu, né? Porque, na verdade, não existe nenhum método que a gente consiga para poder resolver tudo isso.
né? Por muitos anos eu acreditei que verdadeiramente era possível a gente dormir 8 horas por noite, acordar às 5 da manhã, lembrar de tomar água em jejum, lembrar de ter a nossa vida espiritual, meditar, ter o nosso tempo de oração, arrumar a casa, arrumar a cama, fazer academia, cozinhar, fazer a comida preferida dos nossos filhos e do nosso marido, lavar a roupa, estudar, trabalhar, ser presente com a família, ser presente com os amigos, se divertir, cuidar do cabelo, ter uma pele perfeita, pagar os boletos, renovar documento, chamar o encanador, entregar o imposto de renda na data correta. Gente, só de parar e pensar em tudo que a gente precisa fazer, falta o ar. Mas não importa o que a gente venha a tentar fazer, porque em sã consciência a gente não vai conseguir. E aqui eu queria começar desmistificando algumas coisas. Nós não somos essa super mulher que vocês viram no slide anterior. O equilíbrio, ele passa por momentos de glória e passa por momentos de crise. E entender isso é libertador. E no momento que eu entendi isso na minha vida, eu brinco que eu desisti de ficar equilibrando 10 pratos com as minhas duas mãos. E sabiamente eu ouvi de uma grande amiga minha, há muitos e muitos anos atrás, quando eu via ela trabalhando, tendo filho, e eu nem trabalho, começando a trabalhar, e eu olhava ela como aspiração, e ela já era dona de casa, e ela estava engravidando, e ela morava quase a 2 horas do trabalho. Eu falava, gente, como é que você consegue cuidar de tudo? E ali, sabiamente, ela me disse que ela escolheu o que ela não ia conseguir fazer. E aquilo que ela escolheu, ela colocou em cinco, que ela escolheu que conseguiria fazer, ela colocou em cinco, nos 5 dedos. E ali eu entendi claramente que a gente vai viver momentos de glória e vai viver momentos de crise. E quando a gente entende que tem pratos que vão cair e tá tudo bem, e tem pratos que a gente vai mudar de lugar, porque a nossa vida muda e as nossas prioridades também têm que mudar. Pode ser que hoje, minha irmã, você esteja com um prato que você sente a maior saudade dele, de ter na sua mão equilibrando. Talvez a sua ginástica, que te dá muito prazer, talvez cuidar de você, porque você abriu mão para cuidar da chegada do filho, ou você abriu mão para cuidar um pouco melhor da sua casa, ou você abriu mão para se dedicar um pouco mais no trabalho, porque o trabalho está pedindo isso. Queridas, está tudo bem. A nossa vida é feita de momentos de glória e de momentos de crise. E entender isso e acolher isso é libertador, porque nós não fomos chamadas para sermos mulheres maravilhas com uma capa impecável de Mulher Maravilha. Essa Mulher Maravilha, ela não existe. Mas a gente foi chamada por Deus para vivermos a nossa vida e entendermos, junto com o Davi, que é, para mim, a figura mais importante dessa mensagem e desse estudo que eu quero trazer para vocês. Qual que era o segredo atrás da vida de Davi? Davi foi um homem que enfrentou muitas crises, mas todas as crises ele venceu. Você já passou por alguma dessas crises na tua vida? Você tem passado por alguma dessas crises, por alguma frustração, por olhar para a sua vida e talvez parar e falar assim: poxa, isso aqui eu não estou conseguindo fazer tão bem feito. Esse pratinho eu estou deixando cair. Como é que você tem reagido diante daqueles pratos que muitas vezes insistem em aparecer na sua frente e trazer junto a frustração, a tristeza, o cansaço e a angústia, né? Qual que é o segredo por detrás da vida de Davi, que foi um homem com seus altos e baixos,
com glórias e com crises, assim como nós mulheres aqui nessa noite, tentando equilibrar todos aqueles pratos que eu comecei essa aula falando. E aí a gente vê que a história, né, para vencer esse propósito, os problemas da vida, através de Davi, a gente tem algumas inspirações. Como é que ele conseguiu? Qual que é o segredo por detrás da vida de Davi, que fez com que ele passasse por todas as crises que ele passou, mas ao mesmo tempo ele fosse um vencedor? Davi foi um homem, né, foi um jovem de fé. Ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele andava com Deus e confiava em Deus, sim, em todas as situações da vida dele. Quando ele enfrentou o gigante Golias, ele foi com uma funda e uma pedra. Mas a verdadeira arma que ele tinha era o nome do Senhor dos Exércitos. Muitos olharam para a funda e para a pedra e colocavam ali toda a esperança daquele menino pequeno que queria ser um grande lutador contra um gigante. Mas ele sabia que a fortaleza dele não estava nem na funda, nem na pedra, mas que o grande poder para ele vencer aquela situação estava no nome do Senhor. Ele não se intimidou com o tamanho do problema, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus. O segundo ponto que eu queria trazer aqui fala sobre Davi e as situações que ele viveu quando ele estava junto com Saul, nas mãos de Saul. O rei Saul, ele ficou com muito ciúmes de Davi e ele tentou matar Davi várias vezes. E Davi teve que fugir e se esconder em cavernas e desertos para que Saul não conseguisse achá-lo. Ele se sentiu ali cercado de perigos, de angústias, de tristeza, mas ele não desistiu em momento algum daquilo que firmava a sua fé. Ele clamou a Deus e ele encontrou em Deus um escudo, uma fortaleza e um libertador. E ele não retribuía o mal com o mal, mas ele respeitou a autoridade que Saul tinha como ungido do Senhor. Então, o segundo ponto aqui é: não desista da sua fé. Perigos, angústias, prato quebrando, pratos sendo trocados, prioridades sendo invertidas, vão acontecer e faz parte da nossa caminhada e da nossa jornada. Mas a nossa fé, ela tem que permanecer inabalável. Davi também sofreu com as consequências do pecado dele, a gente sabe disso. Ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido de Urias. Ele tentou esconder o seu pecado, mas Deus trouxe a revelação desse pecado por meio do profeta Natã. Davi se arrepende profundamente, confessa o seu pecado a Deus, mas a ele ainda teve que enfrentar as tristes consequências desse pecado, que foi a morte do filho recém-nascido, a rebelião de Absalão, que também era filho dele, a humilhação pública que ele sofre e a perda de Absalão. Então, quantas vezes, gente, nós tivermos que mudar a nossa rota, tá valendo. Quantas vezes você tiver que repriorizar os seus pratinhos, tá valendo. Porque nós temos que ter o arrependimento verdadeiro. Então, aqui eu trago 3 aprendizados muito importantes com Davi. O primeiro, um coração segundo o coração de Deus. A fé inabalável e mudar de rota quantas vezes forem necessárias. E isso significa o arrependimento. Amém?
E aí, olhando aqui em 1 Samuel 16, 13, a gente tem a seguinte leitura. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramã. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Anotem todas essas passagens bíblicas para que você use isso nos momentos em que você estiver tentando equilibrar os seus pratinhos, entendendo que alguns vão cair, mas acima de tudo, entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Laços de morte me cercaram, torrente de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e serei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. E aqui a gente tem todos esses versículos que eu separei para que vocês tenham isso guardado e lembrem desses 3 caminhos, para que você, nos seus momentos de crise e de glória, possa aprender com Davi. Então, como é que Davi conseguiu superar todas as crises? Como que ele não deixou se abater pelo desânimo e pela depressão? Né, gente? Eu não sei que fase da sua vida você está vivendo, mas independente da fase que você esteja vivendo, solteira, casada, com filhos, com netos, com seu primeiro filho, grávida do primeiro filho, vivendo algum dilema familiar, as crises, elas mexem com a gente. Elas tiram o nosso ânimo, elas trazem muitas vezes até depressão na nossa vida. E o segredo para Davi sair dos momentos de crise e viver os momentos de glória é porque ele sabia que a resposta estava na sua relação com Deus. Davi sabia que era Deus o seu refúgio e o seu socorro nas tribulações. Davi sabia que Deus era fiel e misericordioso
mesmo quando ele falhava. Davi sabia que Deus tinha um propósito para a sua vida e ele ia cumprir todas as promessas. E você? Eu vou passar aqui os textos, tá? E você? Como é que você está lidando com os pratinhos da sua vida? Como é que você, o que você tem buscado diante de Deus? Você busca Deus nos momentos que os seus pratinhos começam a se desequilibrar ou você naturalmente se afasta de Deus? Você tem confiado na bondade de Deus e na fidelidade dele? Ou você tem se deixado abalar pela dúvida do amor de Deus e do cuidado que ele tem por você? Você tem se arrependido dos seus pecados, como a gente aprendeu aqui com Davi? Se tem uma coisa que eu sou apaixonada pela história de Davi, é justamente essa característica de Davi. Davi, ele pisava na bola, ele sabia do pecado que ele tinha feito, mas ele não justificava. Ele corria diante de Deus. Ele sabia para quem ele corria e ele se agarrava na presença de Deus, a ponto de Deus chamar Davi de amigo de Deus. Você tem esperado nas suas promessas ou você tem se conformado com as circunstâncias? Quando a gente olha para o exemplo de Davi, a gente entende o quanto que Davi foi forte, né? Como ele venceu essas crises. A gente precisa aprender muitas vezes a abrir mão, escolher as nossas prioridades, como eu comecei a contar, né? Dos quais são os 5 pratinhos que você hoje escolheria e quais seriam os que você deixaria de lado e quão flexível você estaria hoje para mudar, sempre que for necessário, e restabelecer as suas prioridades, né? Esse é um exercício diário que eu realmente admito que eu ainda me esforço para cumprir. Quando muitas vezes aquelas vozezinhas internas assim da perfeição, do auto-julgamento começam a surgir, eu paro e eu tento entender o quanto que isso me pertence, né? Quase sempre é possível a gente perceber que a gente pode estar sendo duro demais, realmente, conosco, com a gente, né? O que que eu tenho feito? Por que que eu tenho me julgado tanto? Por que que eu tenho permitido isso? E eu queria fazer realmente uma proposta para vocês nessa noite, né? Que a gente seja mais gentil conosco, que a gente cuide um pouco mais da gente mesma, que a gente aprenda a rir um pouco mais da nossa limitação. Você já tentou fazer esse exercício? Em vez de se julgar, em vez de se condenar, porque você deixou um prato cair, não foi tão perfeita como você imaginou que você podia ser em determinada situação? Você já tentou fazer um pouco de piada de você mesma? Ser um pouco mais gentil com você? Acolher um pouco mais você mesma? Nessa jornada essência, nesse espaço aqui, né, de mulheres que estamos aqui, eu realmente queria te convidar a se auto-acolher. E se você é uma figura de influência, eu tenho um convite para te fazer. Colabore expondo também as suas fragilidades. Nós, como mulheres, precisamos nos receber, nos acomodar, nos confortar umas às outras. E às vezes a gente olha para a mulher que está do nosso lado e a gente acha que a vida dela é uma vida perfeita, que ela não tem problemas, ela não tem desafios, ela consegue resolver tudo. Só que, na verdade, ali entre 4 paredes, ela
eu, você, a gente vive os perrengues do dia a dia. E talvez a gente precise ter momentos onde a gente possa se abrir, trazer a nossa fragilidade, possa compartilhar, né? Traga para pessoas que Deus tem colocado do seu lado dentro da igreja, que estão juntas com você nessa jornada, para que você possa mostrar as suas fragilidades e, consequentemente, a pessoa do seu lado também dividir essa fragilidade. Porque uma coisa que eu tenho aprendido é que juntas nós somos muito mais fortes. Mas a gente precisa mostrar o que é que me torna vulnerável, o que é que te torna vulnerável, para que a gente possa construir uma rede de apoio de mulheres. Então, esse é o convite que eu queria fazer. E eu tinha combinado com as meninas que eu ia deixar um espaço aberto aqui, né? Eu acho que tem de perguntas e respostas, porque tem muitas mulheres que me procuram na igreja, né? Flávia, como é que você administra a sua vida como mulher, a sua vida como profissional? Eu tenho uma carreira, eu invisto na minha carreira, eu tenho a minha vida espiritual, e eu queria deixar esse espaço aqui aberto para perguntas, para dúvidas, para que a gente possa ter um momento aqui final de troca, de aprendizado, de troca de experiência entre nós. Que não seja só eu falando, mas que você também possa abrir o seu microfone e a gente possa ter um tempo de troca. O que vocês acham disso? Acho ótimo. Vamos então, podemos descompartilhar a tela aqui, porque aí a gente consegue ver Podemos. todo mundo? Uhum. Pronto. Aí é só levantar a mãozinha aí quem tiver a primeira pergunta, que a gente já habilita aqui, e habilitar o microfone. Vamos lá, pessoal. Quem tem a primeira pergunta aqui para a dona Flávia? Vamos aproveitar. Então, como ninguém ainda falou, estou por Aqui tem aqui. uma pessoa, isso aqui, que tem uma pergunta aqui. Desculpa. Tá. Pode Vamos lá, ser depois que eu eu olhe também. aí. Pode falar, Nívia. Nívia. Eu fico esperando todo mundo falar um pouquinho. Na verdade, eu assim, super admiro a Flávia, né? Eu acompanho um pouquinho da vida dela, porque as nossas filhas são amigas desde que a gente está na IA. E eu sempre. É uma pergunta básica, viu, Flá? Como é que você Tá. consegue você ter uma vida assim no mercado de trabalho tão proeminente, tão, né? Ser casada, ter 2 filhos e participar dos eventos corporativos, na igreja, essa vida, a gente fica imaginando que você consegue sim equilibrar os pratinhos. Pelo menos eu, né? Eu falo, gente, como que ela consegue? É claro que eu sei que tem hora que o pratinho cai e tal, né? Mas eu acho que na sua vida, assim, como que você consegue? É uma rede de apoio importante? Legal. Em que entra nesses 5 dedos da sua mão, por exemplo? Boa, que ótima pergunta. Primeiro que eu acho que tem que ter muito claro, né? Qual que é o propósito? Deus te chamou para quê? Né? Ou Deus te chamou para estar aonde sendo luz? Então, eu acho que é super importante aqui eu também ser muito verdadeira com vocês, que é um grande dilema, né? Porque eu, durante um tempo, vivi esse confronto, porque eu sabia do chamado de Deus para minha vida, e cada uma de nós aqui, gente, Deus usa de uma forma, né? E a gente foi chamado, nós temos o ID, né? Ide e pregai o evangelho. E o meu ID pode ser diferente do seu. Pode ser que o seu ID seja estar na sua casa neste momento equilibrando os pratinhos da sua família. O ID que Deus tinha para a minha vida era um ID profissional. Deus entendeu que eu seria luz e sal nessa terra num ambiente corporativo.
que alguém precisava falar de Jesus no ambiente de trabalho. Não significa que eu estou ali pregando todos os dias. Significa que eu escolho os momentos certos para ser sal e luz e não para ser pedra de tropeço. Acho que essa é a primeira coisa importante. E quando eu entendi que o meu chamado ministerial, até agora, não sei como vai ser daqui para frente, passava pelo meu trabalho, e Deus ia abrindo portas, e Deus ia aumentando as possibilidades, e me colocando em lugares que eram proeminentes, eu entendi que Deus tinha um propósito nisso tudo. E ali eu escolhi meus pratinhos. Primeiro, eu escolhi que eu não abriria mão da minha fé. Então, a primeira pessoa que vem na minha vida é Deus. Depois, eu conheci o meu marido. Até então era Deus, né? Minha família, o trabalho. Aí eu conheci o meu marido. Então, ficou Deus, meu marido, minha família, meus amigos, e aí ia. Depois vieram meus filhos, né? Como eu brinquei com vocês. Eu tive que comprovar, ainda bem que as fotos impressas no papel comprovam, e a minha filha pôde ver que, de fato, ela falou: Nossa, você devia estar. Por que que você não vai no Aviva? Por que que você não vai no Ministério Tal? Por que que você não está lá? E ela, 18 anos, bombando em todas as frentes da igreja. Quem conhece a Bibi aqui pode comprovar que eu não estou mentindo. Façam alguma reação aí para comprovar que eu não estou mentindo. E de verdade, até que eu não sei quem entrou aqui no comecinho, mas eu contei que há 3, 4 semanas atrás, preparando o vídeo que passou de comemoração do aniversário da igreja, eu trabalhando no escritório, daqui a pouco chegando fotos de 1900 e bolinha, e a Bibi assim: Nossa, mãe, você dançava no Riléu? Nossa, mãe, então era verdade que o Riléu começou com você? Nossa, mãe, você foi do louvor? Nossa, mãe, você se fantasiava nos eventos da igreja? Sim. E eu tive que talvez abrir mão disso hoje e não poder ocupar duas mãos com os meus pratinhos, porque hoje eu continuo o chamado que Deus tem para minha vida, meu marido, meus filhos, agora numa fase que eu tenho que cuidar mais dos meus filhos, estar mais próximo de um, menos de outro, um requerendo mais atenção do que o outro, e aos poucos eu começo a poder voltar para algumas atividades dentro da igreja. Então, Nívia, se eu tivesse que responder para você, essa é a ordem, né? Hoje eu volto. Deus em primeiro lugar, né? Sem lugares, mas eu vou dizer, não vamos por quem está em primeiro, que você já sabe, mas vida espiritual, a minha família, o meu trabalho, eu me coloquei de volta num lugar em que eu cuido de mim. Então, durante muitos anos da minha vida, eu não podia escolher fazer ginástica. Primeiro que eu nunca gostei também, não posso pôr culpa nisso, que eu não tinha espaço para tempo. Tudo que a gente gosta, a gente arruma tempo. Então, na verdade, hoje é quase um remédio, então não é uma questão de gostar. Mas eu fui obrigada a achar um lugar para cuidar de mim, né? Mas durante muitos anos da minha vida, eu priorizei acordar com os meus filhos e dar o café da manhã e ir para a escola e também estar em casa à noite quando eles voltavam, porque era um pouco tempo até eles dormirem. Então, cuidar do meu corpo, ter um corpo todo em dia hoje com 53 anos, eu não tenho. Tá tudo caído, mas tá tudo bem. Eu vou tentar, vou atrás, mas não vai voltar. Mas pelo menos tá tudo bem. Hoje eu consigo incluir. Achei um lugar às 5, das 6 da manhã. Eu consigo. Antes eu não conseguia. Eu estava exausta. Não tinha quem me tirasse da cama às 5 da manhã para fazer exercício. Por quê? Porque eu tinha uma filha que acordou até os 7 anos de idade todas as noites. E aí eu não tinha força. E tá tudo bem, gente. Por isso que eu falo, a gente também tem que ter muita flexibilidade para entender que os pratos eles voltam a ocupar prioridades diferentes ao longo da nossa jornada. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que os pratos vão cair. E tudo bem. E tudo bem o prato cair. A gente só tem que cuidar de dois pratos que são importantes e que são de vidro, que é a nossa vida espiritual
e a nossa família. Esses pratinhos, eles caem e eles quebram. Os demais pratinhos, eles são de borracha. Eles quicam aqui, eles quicam ali, eles quicam lá, eles caem longe da vara, mas eles não quebram. A gente vai ajustando. Agora, a nossa família e a nossa vida com Deus são pratos de porcelana e que a gente tem que cuidar em primeiro lugar. O resto a gente reorganiza na nossa mão. Acho que a Marina é a próxima. Oi, Mar. Isso. Ativa o som, Marina, por favor. Oi! Ai, Oi. Flávia, é sempre maravilhoso ouvir você. Eu fiquei Uhum. pensando numa pergunta aqui, que é quando a gente está sempre acho que vem aqueles momentos que a gente se sente sobrecarregada, né? Que a gente está, sei lá, começa a acontecer muitas coisas. Mesmo que você organize os pratinhos, aí, ó, eu preciso equilibrar uns 5, vem imprevistos, né? Acontece alguma coisa, puxa, eu tô doente, eu tenho agora que fazer uma fisioterapia X vezes na semana. Surgem coisas, né? E Aham. por vezes a gente às vezes se sente sobrecarregado. Como você lida para você continuar exercendo os frutos do espírito, assim, continuar mansa, não soltar uns gritos com seus filhos, Ah, eu tipo, solto, Ela solta, eu ela solto, solta assim. eu solto, eu deixo cair o prato. Gente, eu acho que foi o que eu falei, a gente precisa ser um pouquinho mais generosa com a gente. Sabe aquela generosidade que você dá para sua amiga, para sua família, para sua irmã, e a gente se cobra, né? Eu acabei de fazer algo totalmente errado antes de entrar nessa live. Meu marido me mandou uma. Vou aqui, ó, vulnerabilidade, vou contar para quantas pessoas estão nessa live? 97 pessoas. Tá aí. Ele me mandou um áudio dizendo: ah, ó, hoje eu vou ali na esquina, vou encontrar com os meus amigos, vou comer uma coisa com eles e tal. E é a segunda semana que ele faz isso. E aí eu falei, não tô gostando. E eu não tenho nada, gente, eu tenho zero. Ele até fala que eu não sou ciumenta. Eu super confio, eu acho super saudável que mulheres tenham amigas e tenham tempo de mulheres, de mulherar, como eu falo, e os homens também, e confio super nele. Mas não sei por que hoje eu resolvi implicar, né? Então, quando ele me mandou o WhatsApp e eu estava vindo para casa falando que ele ia, eu falei, nossa, segunda semana que você sai com seus amigos, juízo. Bom, gente, para que eu fui falar isso, né? Ele me ligou, mas eu nunca reclamo quando você tem que sair, quando você tem que fazer alguma coisa, não sei o quê. Deixei o prato cair, gente. Deixei esse pratinho cair. Tava tudo tão bem, e aí eu vou lá e falo um pouquinho demais. Então, eu acho que realmente falei um pouquinho demais. Eu não precisava, eu podia ter deixado ele sair com os amigos. Afinal de contas, eu estou aqui na live. Depois que terminar a live, eu vou ter que levar meu filho para um aniversário. Então, eu também não vou conseguir dar atenção para ele. Então, eu fui tipicamente aquela mulher chata que pega no pé, que enche o saco do marido quando não precisa encher, que foi zero sábia. Eu tô aqui, ó, assumindo às 8h50 que eu pisei no tomate. E acontece porque a gente não é perfeita. E agora eu acho que a sabedoria é reconhecer o erro, que é o que eu vou fazer depois que eu sair daqui, é reconhecer o erro e falar, não, você tem razão, eu não precisava ter feito isso, me perdoa. Então, vai cair. Eu vou gritar. Eu já dei um tapa que eu não precisava ter dado. Eu já extrapolei o limite. Eu acho que o bacana é a gente reconhecer os nossos erros. E principalmente para filho, tá, Má? A gente tenta colocar aquela, né, de novo, a capa de Mulher Maravilha, que não erra, que não pisa na bola, e eles precisam entender que a gente erra também. E quando eu erro e eu reconheço que eu errei, eu estou tendo uma oportunidade única de ensinar para os meus filhos que faz parte errar, mas não faz tanto quanto errar, faz parte reconhecer o erro e pedir perdão. Então, eu preciso dizer assim, eu me senti extremamente constrangida de falar sobre esse assunto, porque eu estou longe de ser um exemplo, mas eu vivo na batalha de equilibrar. Cai um, cai outro, então talvez eu possa ensinar como é que a gente equilibra e como é que a gente
faz para viver bem quando a gente recalcula a rota. O recalcular a rota é algo que tem que ser permitido nas nossas vidas, né? Por isso que eu olhei para Davi para ser um pouco a base dessa conversa toda. Porque se existe alguém que mais recalculou rota na vida do que Davi na Bíblia, eu desconheço. E ele recalculava todas as rotas. E era por causa dessa clareza de saber que ele ia recalcular, pedir perdão, que Deus olhava para ele e falei: esse é meu amigo. Eu quero ser amiga de Deus, né? E eu acho que é isso. Eu quero poder ser amiga dos meus filhos. Eu quero poder ser uma boa amiga, uma boa esposa, mesmo sabendo que eu vou recalcular a rota em muitos momentos, que eu vou pisar na bola em muitos momentos. Como amiga, vou falar o que eu não devia ter falado, mas eu acho que a sabedoria do equilíbrio do pratinho é voltar e corrigir rápido e resgatar aquilo que a gente deixou cair. Ótimo. A Isa estava e depois também estava uma que Uma sumiu da minha pessoa, tela. eu acho que é a Giovana. Giovana, era você que estava com a mãozinha levantada, que baixou? É? Fala, Você quer Gi. falar? Pode falar. Daí a próxima é você, Isa. Mantenha sua mãozinha aí para a gente não perder. Por Boa. favor. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Flávia, Giovana. acho que é a segunda ou terceira vez que eu ouço você falando. Parabéns aí, porque eu acho que Ah, você acrescenta obrigada. muito na nossa vida. Eu vou falar aqui um pouquinho do profissional, tá? Tá. Porque eu trabalho com desenvolvimento humano, com treinamento, e muitas dessas pessoas normalmente são novos franqueados, são novos Uhum. empreendedores. E uma das coisas que eu sempre começo falando é ter uma agenda em bloco de tempo, para equilibrar os pratos, coloque todos os seus pilares na sua agenda. Então, desde o papel como uma esposa ou um marido, até um, as coisas da rotina do dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. E hoje, por exemplo, eu me peguei muito nisso, falando nisso com 3 mulheres. Eu estava com 3 mulheres ali em treinamento, dessa questão de equilibrar pratos. Uma no hospital, ouvindo o treinamento do hospital, a outra com a filha doente, bebezinha, a outra na frente com o marido com uma suspeita de câncer. Uau. Tinha que trabalhar esse lado. Então, aí de conseguir não só mostrar para a pessoa, não, tudo bem, você não precisa ser perfeito. Hoje você não conseguiu cumprir uma coisa, amanhã você joga para amanhã, né? Não Uhum. tem problema nisso. Mas como líder e cristã, que você indicaria aqui para nós, quando a gente está num ambiente profissional ou até mesmo entre amigas ali, porque foi um momento em que todas desabafaram de seus problemas, como a gente pode explorar esse nosso lado como mulher cristã para levar um pouco também, não diria assim, só o conforto, né? Eu até escrevi uma frase aí no chat, né, que tem os livros da Brené Brown, né, da Coragem de Ser Imperfeito, que é na Exato. que é na vulnerabilidade, né? Na Uhum. vulnerabilidade vem a coragem, vem a ousadia, e a gente sabe que isso vem de Deus. Mas É. assim, como que você no dia a dia profissional fala sobre isso com as pessoas que estão ali com você? Eu acho que, para mim, a maior abertura que eu vejo no ambiente profissional é o amor e a misericórdia, né? E eu acho que isso sempre me dá um gancho para eu falar de Jesus para as pessoas, né? Então, eu tive recentemente uma situação, essa semana, é, de um funcionário da minha equipe, a gerente dele veio falar comigo que ele errou e esqueceu de alocar uma parte do orçamento importante na área financeira. E era bastante importante. Eu estava falando ali de alguns milhões de reais, né? E tudo bem, é um erro que não é um erro, é um erro que dá para recalcular a rota, ninguém vai, a empresa não vai quebrar por causa disso, é só um ajuste que precisa acontecer.
E eu acho que são essas. E ela veio falar comigo, assim, extremamente constrangida, não sabendo como. Olha, ele é maravilhoso, ele nunca errou, foi a primeira vez e tal, tal, tal. E ali eu tive a oportunidade, né, entre outras, de ir jogando a sementinha e falei: quem sou eu para julgar? Quantos erros eu faço e todos os dias a misericórdia de Deus se renova e me perdoa. Então, claro que ele está perdoado e claro que você pode contar comigo e eu vou resolver essa situação diretamente. Então, eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que ser muito sábio, né? Ontem à noite eu estava com a minha filha, a gente estava preparando o jantar e tal, e ela estava me contando um episódio da escola que tem um garoto cristão na sala dela. E aí esse garoto cristão, ele dá o pior testemunho de todos, porque ele é extremamente acusador. E ali eles estavam num momento de discussão de homofobia. E ele batendo no peito para dizer: eu sou cristão e a Bíblia diz isso, e somos contra, e um casal trans na sala, e outro que namora duas meninas. Quer dizer, gente, Deus nos colocou no mundo, vamos viver as aflições do mundo. Vamos aceitar o pecado? Não. Mas é o amor que constrange. E naquele momento a minha filha ali me viu assim: mãe, e aí eu já estava aguentando isso há muito tempo. Só que nesse debate eu me levantei e falei: eu também sou cristã. E eu preciso dizer que o amor de Deus nos constrange. E ali ela começou a falar de Deus não como um Deus que está ali para julgar o pecador, mas um Deus que estava presente naquela sala para amar o pecador e não o pecado. Então, era um cristão e outra cristã trazendo amor aonde estava sendo disseminado mais ódio sem necessidade. Então, eu acho que a gente, quando a gente se olha como cristã num ambiente corporativo, a gente tem que pegar as brechas que Deus coloca. Eu quero que as pessoas tenham vontade de me procurar no corredor e falar assim: o que é isso que você tem que eu queria ter? Ah, isso é Jesus. Você quer? Vamos ali naquela sala que eu te conto sobre isso. E não virar o espalha-roda, né? Porque tem crente que é espalha-roda. Chegou o crente, a roda espalha. Não, a gente foi chamado para juntar. Então, eu acho que, para mim, o grande discernimento é você entender e pedir para Deus, se Deus tem te colocado, mulher, num ambiente de trabalho corporativo, com vidas, no meio do mundo, vivendo situações que você não compactua, que você não compartilha, peça sabedoria e momento correto de lançar a rede. A gente não está ali para jogar pérola para porco. A gente está ali para lançar a rede e fisgar o peixe. Então, que Deus te dê sabedoria. Senhor, é o seguinte: de todos esses aqui, quem são aqueles que vão ser tocados pelo teu espírito? Coloca esses para mim. Já faz a pré-seleção, para eu saber com quem eu tenho que falar, em que momento eu tenho que falar. Hoje, eu estava no meio de um almoço, o meu CEO novo, que acabou de entrar, e o cara que é presidente, e o cara financeiro também, que acabou de entrar. E eu estava contando um determinado episódio da minha vida pessoal que aconteceu recentemente, e ali eu falei: quer saber? Vai ser agora. Eu vou usar essa história e vou falar de Deus. E ali eu virei e falei: olha, eu não sei quanto vocês acreditam em Deus, né? Mas eu sei que é uma coisa, né, até meio cafona hoje em dia, mas Deus fala comigo. E ali eu só vi a cara dos dois olhando para mim e Deus me falou há tantos dias atrás que eu estava indo para um deserto para deixar o deserto para trás. E o que aconteceu 3 dias depois foi isso, isso, isso. E eu contei todo o episódio. O olho de um marejou. Não, não, eu acredito em Deus. Eu não acredito em religião. Eu falei: ah, também detesto religião. Detesto religião. Religião realmente é o problema desse mundo, porque religião não salva ninguém. Mas Jesus, eu tenho um negócio mais forte com ele. Então, é isso, é você saber trazer o contexto
para que você deixe um gostinho de quero mais. Sabe aquela situação que você sai deixando um gostinho de quero mais e não aquela sensação assim, graças a Deus que foi que acabou essa conversa? Então eu acho que é um pouco disso que a gente, como cristão e mulheres cristãs, nós precisamos pedir para Deus, tá bom? Isa, Obrigada. E eu vou só complementar com um testemunho para vocês. Eu já tive 3 clientes que me perguntaram, Gi, como que você ouve a voz de Deus? Gi, como que é a sua rotina espiritual? E um tempo depois eu soube que os 3 se converteram. é isso. Então, realmente, é quando você solta alguma coisinha, alguma frase, você planta ali uma sementinha e a gente É. sabe que isso aí Deus vai agir na pessoa, né? Obrigada. Amém. Exatamente isso. Obrigada a você, Gi. Isa, Oi, Flá. Bom, oiê. como você sabe, eu tava doentinha, mas tomei um Eu remedinho, revivi. Ai, não vou perder essa aula, eu queria tanto te ouvir sobre esse assunto. Você sabe que eu sou ligada no 220 e quando você produz, quem já está no movimento se adapta para receber cada vez mais coisas. Normalmente, quem rejeita mais é que está mais inerte e quem já está ali fazendo muitas coisas que consegue pensar em formas de encaixar, de aceitar novas coisas, de seguir. E Uhum. essa é muito minha realidade. E segurando os pratinhos, eu entrei aqui e fui ouvindo partes do que você estava falando. Não sei nem se você abordou esse assunto, mas eu queria perguntar para você quando a gente nota, quando que a gente entende que seria mais saudável desistir de algo mesmo, não só deixar cair para pegar depois. Realmente, tem pessoas que mudam de profissão, não que abandonam sua vida profissional, mas mudam drasticamente, sabe? De profissão. Tem pessoas que terminam relacionamentos, terminam um namoro, um noivado. Existem mudanças, né? Às vezes entregam um ministério, ou, por exemplo, decidem mudar de país. Existem mudanças que elas são, muitas vezes, é, decisões, por exemplo, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas muitas vezes elas são tomadas porque não dá mais, o relacionamento está insustentável, a profissão, assim, não está extraindo o melhor de Uhum. você, Uhum. é, e existe um desejo profundo, né, da gente se superar. Nossa, tá Super. dando errado, eu preciso tentar, sabe? Eu vou tentando me superar e construir algo a partir disso, pode pedir ajuda, mas você teria algo para, assim, uma forma da gente se autoavaliar e entender, nossa, em determinada área, eu acho que talvez Deus esteja encerrando, uma fase e iniciando Uhum. outra. Como que a gente pode perceber isso? Eu não sei se eu tenho a fórmula mágica, tá? Mas eu tenho a fórmula que funciona para mim. Primeiro que eu acho, eu tenho três coisas que eu falaria sobre isso. A primeira delas é que quando Deus guia, ele providencia. Anotem, isso é uma frase da minha vozinha que ficava escrito na geladeira dela. E é muito verdade, né? Quando você coloca a sua vida no centro da vontade de Deus, ele vai te guiar e, ao mesmo tempo, ele vai providenciar tudo que é necessário para que essa jornada aconteça. A segunda coisa que a minha experiência mostrou é que as coisas de Deus são suaves, gente. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus está num negócio, é suave, acontece, flui. Sabe aquela coisa assim da gente solteira? Ai, fulaninho de tal, investe, arruma mil coisas, se prepara, e aí você vai pela direita, o cara sai pela esquerda, aí você vai pela esquerda, ele foge pela direita, e você cria mil cenários, cena um gravando, cena 2, cena 3. E aí, quando você encontra o homem da sua vida, quando você viu, ele está do seu lado, sentado com você, não tem mais armação, não tem articulação, porque Deus está no negócio. Eu estou usando um exemplo bem simplório, mas isso na nossa vida, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a coisa acontece.
Então, claro que tem as batalhas espirituais, claro que tem a guerra espiritual, mas assim, gente, quando é de Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se você está num dilema, numa luta gigantesca para alguma coisa acontecer, pergunte para Deus qual é o propósito dele. Porque muitas vezes a gente está insistindo naquele lugar que Deus não tem para a nossa vida. É mais fácil, como eu digo, aceita que dói menos. Hum. Pede para Deus gerar no seu coração o centro da vontade dele, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Porque ele vai trazer e tornar nova todas as coisas. E o terceiro ponto, que para mim é maravilhoso e foi libertador, sei lá, há uns 20 anos atrás, quando eu ouvi essa pregação do Lamartine, quando eu precisava tomar uma decisão muito grande na minha vida profissional, e eu estava muito em dúvida. E eu queria assim que chegasse a Cacilda, a irmã Cacilda, quem conheceu, e chegasse Cacildinha! a Cacildinha e dissesse: Eis que te digo, né? E Ela era a começasse mulher a do... falar mil coisas na Ela minha era vida. a mulher do coque. Não, eu tinha certeza que ia ser ela e não foi ela. Foi o Lamartine do púlpito falando: irmão, vou te dizer uma coisa. Ainda que você tome o lugar errado, ainda que você tome a direção errada, a misericórdia de Deus ela é tão grande sobre a nossa vida que no atalho Deus vai trazer a gente de volta para o caminho que é correto. E me arrepia, porque esse é o nosso Deus. Ainda que a gente tome o caminho errado, a misericórdia de Deus leva a gente para o caminho certo, porque a gente tem um Pai de amor, um Pai que nos ama. Se o meu coração é um coração que está em Deus, ainda que eu caia, ainda que eu peque, ainda que eu tenha tomado o caminho errado, Ele vai nos conduzir com a vara e vai nos levar como ovelha de volta para o caminho que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Então, seja moldável ao coração de Deus. Pergunte para Deus qual é o seu propósito na minha vida e que eu me alegre na sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque Deus vai confirmar. E para terminar, né, eu falei três coisas. Eu falei que quando Deus guia, ele providencia. Eu falei o que mais? Vamos lá, vamos ver se vocês estão boas. Eu falei que a gente tem que estar moldável na presença de Deus e a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. Se você está em paz, esse é o árbitro do teu coração. Que a paz de Deus vai guiar o seu Sou caminho. professora oriental. Perfeito. Eu acho até que essa sua fala ela é muito encorajadora, porque, principalmente agora, em relação a esse fechamento da paz, muitas coisas não dão certo de primeira, né? E, e existe esse lugar de ter a paz de Deus e continuar tentando. A gente vê heróis na fé tentando muitas vezes e lutando, e os processos. E a Rainha Esther, ela não falou tudo no primeiro banquete. Ela tinha um chamado, né? Ela sabia o propósito, né? Exato. E aí, às vezes, essa continuidade, né? E mesmo não dando certo de primeiro, não sendo algo rápido, ter essa paz em continuar tentando, ou a paz de move on, né? Ou a Uhum, paz exatamente. de seguir o que Deus está falando. Amém. Uma última pergunta que eu tinha, que eu anotei aqui: como recusar um prato com gentileza? Às vezes você tá já trabalhando ali, cooperando com várias coisas, e então vem pessoas e te dão mais pratos, né? Os que você pode, né? Diferente se um chefe te dá uma direção, é diferente. Mas como recusar um prato com gentileza? Tá. É, eu acho que é trazendo a verdade. Por que que você não pode assumir?
né? Eu acho que é difícil muitas vezes no ambiente de trabalho, mas eu sempre falo das escolhas e das renúncias, né? Para você escolher algumas coisas na sua vida, você renunciou outras, né? Então, e é aquilo que você falou, né? A gente só vai trazer e delegar coisas para quem a gente sabe que faz. Dificilmente o Horácio, o braço curto, é aquela pessoa que a gente traz para atuar e chama para liderar projetos e ir além, entregar mais. Então, realmente, quem faz é aquele que a gente mais sobrecarrega. E nesse momento eu acho super justo. Acabei de viver isso. Eu tenho uma pessoa que vindo para casa, eu chamei, ligando no caminho, falei, ó, eu preciso disso, o projeto é isso, isso, isso. Ela me mandou sutilmente um WhatsApp falando assim, olha, posso deixar o e-commerce de lado pelos próximos 10 dias? E eu tô com cheia de pepino para resolver no e-commerce. Eu fui obrigada a dizer, pode. São renúncias e escolhas, Lúcia. A nossa renúncia vai ser o e-commerce nos próximos 10 dias. E eu vou ter que me virar, achar outra pessoa, desafiar outra pessoa, mas ela soube trazer a importância da situação do que ela precisa me entregar, e ao mesmo tempo ela disse: eu não dou conta de fazer tudo. Podemos fazer escolhas? Então, Perfeito. eu acho que a parte mais verdadeira, de novo, e aqui muito na linha do que a Gi trouxe, é a gente mostrar a nossa vulnerabilidade e lembrar que nós não somos mulheres maravilhas e que a gente não vai ter que gabaritar a prova. Ninguém foi chamada para tirar 10 o tempo inteiro, gente. E tudo bem dizer, não Isso é vou muito forte. conseguir fazer, não vou conseguir, assim, vou te entregar, mas posso deixar isso pelos próximos 10 dias? Então, assim, que a gente tenha sabedoria até no falar, né? Não é assim, ó, Flávia, tudo bem, mas não vou te entregar o projeto do e-commerce que você me pediu. Posso deixar isso por 10 dias? Gente, 10 dias ninguém vai morrer, né? Então, se você me pediu algo importante, significa que é para eu focar ali. Eu não vou deixar de te entregar, mas ele vai atrasar 10 dias, tudo bem? Então, assim, repactue. Eu acho que é importante fazer os pactos novamente, fazer os acordos novamente. E tá tudo bem, gente, porque tem ser humano de um lado e ser humano do outro. Então, a gente vai encontrar um caminho. Então, seja na igreja, seja na sua família, seja na escola, seja na faculdade, como a gente repactua os combinados, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada, Flá. Maravilhosa. Imagina. Excelente. Mais alguma pergunta, gente? Carol, você voltou aí, né? Voltei, voltei. Tá bom, ok. Bom, Flávia, muito obrigada por hoje. Tô vendo aqui no chat como as mulheres receberam isso e tem uma pergunta. Você gostaria de Aham. responder, Flá? Sim, eu não vi a Acabaram de pergunta. mandar. Qual é? Como Mandaram saber, assim. como saber qual o meu chamado? Poxa, essa é uma pergunta, Ana. É muito difícil. Eu acho que a gente pode ter, eu não acho que eu não vou conseguir falar tudo sobre isso, e eu me coloco à disposição para a gente ter um bate-papo. Mas eu acho que, primeiro, se é o seu chamado espiritual, né? Então, eu não entendi direito se é o seu chamado espiritual, se é o seu chamado de vida, mas é aquilo que te preenche e que te faria acordar todos os dias feliz em saber que você está fazendo um trabalho para aquilo. Então, qual que é, quando você para se perguntar qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, eu costumo dizer o que que faz o seu rosto brilhar. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Então, o que que faz o seu rosto brilhar? Se essa é uma pergunta profissional, o que que faz você brilhar? Se essa é uma pergunta sobre ministério, o que que é que faz você feliz dentro da igreja? Aonde você entrega o seu melhor? Aonde você sente que realmente você contribui mais? Ou aonde você se sente mais completa, né? Eu acho que passa por vários questionamentos, por várias perguntas e por vários exercícios também. Mas de bate pronto, eu diria para você que aonde o seu coração ferve, né? Se você tivesse que se ver como mulher,
qual é o tipo de atividade que você desenvolve, que você se sente plena, confiante, absoluta, domina a situação? Eu acho que passa um pouco por esse exercício. Muito legal. Até complementando, Flá, tem um livro, gente, que chama Uma Vida com Propósito. São 40 dias de leitura. No final tem pergunta, tem versículo para você memorizar. É bem interessante. Tem na livraria da igreja. E também tem na Amazon, no Mercado Livre. É um livro bem, bem legal. Bom, aqui tem uns recadinhos para você no chat, Flávia. Ah, eu tô Tá vendo, bem tô gostoso de ler, tá? Eu tava dando uma aqui. olhadinha aqui, muita gente recebeu essa palavra e já dá para ver transformação. E então eu queria te agradecer muito pela parceria. Obrigada pela palavra que você trouxe. Obrigada por se deixar ser usada por Deus. E Amém. obrigada por entender o seu chamado nos dias atuais. Como você disse no começo, você já participou de muitos ministérios e hoje o que Deus te deu é uma célula. E é nisso que você cumpre seu propósito, é nisso que você faz. E ainda, né, o essência desses últimos anos. Então, muito obrigada mesmo pelos Não, eu seus que Deus. agradeço. Eu que agradeço, assim, de verdade, gente. Eu queria fazer uma convocação. Eu convoco a gente a sermos verdadeiras e entendermos que a gente não vai equilibrar tudo. A gente não é uma super mulher. A gente escolhe os momentos de ser super mulher e tá tudo bem, né? Então vamos se acolher um pouco mais. Eu acho que isso é muito importante.